Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Yandecast. Estamos aqui para poder inaugurar um quadro que a gente tem, que a gente vai ter aqui, para falar um pouco sobre desenvolvimento, sobre trajetória de desenvolvimento, com algumas pessoas da Yandé, do nosso time. Hoje eu tenho uma convidada especial. Esse quadro se chama Me Conta Mais, tá bom? Tem uma convidada super especial que vai estrear aqui esse momento. Sem mais delongas, vou chamar aqui a Rafa Rui. Seja bem-vinda, Rafa. Obrigada, Nick. Tô muito feliz. Nervosa também, né? Tá tudo bem, eu tô também aqui, ó. Tô suando um tiquinho, mas faz parte. Mas tô muito feliz pelo convite, muito obrigada. Não, imagina. Não, a gente ficou super feliz também de você ter aceitado. Foi um pouco difícil, né, da gente conseguir gravar. A gente teve alguns contratempos, mas que bom que você tá aqui pra gente poder conversar um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória. Eu acho que pode inspirar bastante gente a te conhecer, né? Então, assim, você já tá há bastante tempo aqui, tem bastante gente que te conhece, mas para quem não te conhece, eu queria que você se apresentasse rapidamente. Então, de que área que você é, quanto tempo que você tá aqui na Yandé, qual que é a sua formação, enfim, fala aí. Não, tá bom. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Rafaela Rui, eu tô na Yandé tem pouco mais de 4 anos. Eu entrei quando ainda tudo era mato. A dinossaura. É muito legal porque, às vezes, eu me pego lembrando como que era a Yandé antes, né? Eu lembro que no dia que a gente vendia 10 mil reais, era uma festa no escritório, assim, absurda. Olha só! Uma história muito legal. Eu sou formada em administração de empresa, fiz uma especialização em marketing, né, comportamento do consumidor. E hoje trabalho na área de novos negócios, né? Apesar de ter passado por várias áreas dentro da Yandé, hoje eu estou em novos negócios. Legal demais, Rafa. Muito bom te ter aqui. Muito obrigada. Queria já, né, a primeira pergunta que eu queria fazer é um pouco ligada à sua formação, né? Eu queria saber se você sempre quis estar nessa área que você está hoje. Você fez ADM, né, e teve essa especialização. Hoje você está em novos negócios, mas isso sempre foi o que você quis fazer? Não, nem de longe. Na verdade, quando eu era mais nova, eu tinha uma vontade muito grande de ser advogada, né? E eu queria ser criminalista. Bem assim, bem parecido. Sim, mesmo. Total. Natural. Legal. E aí, eu falava que eu queria ser juíza, que eu queria ser delegada. Eu queria muito trabalhar nessa área. Quando eu fui fazer faculdade, eu cheguei ainda a prestar, né, a faculdade de Direito, mas o meu pai, nossa, Rafaela, pelo amor de Deus, não faz isso, é muito perigoso, né, você vai mexer com uma galera que não é, né, tão, né, das mais legais, então, e ainda eu fui bem redutível, eu falei, não, eu quero, e meu pai falou, bom, então tá, então, se você quer tanto, então eu não pago. Se vira. Exato. Tá. E aí, eu falei, bom, então eu vou fazer administração, né? E ainda na ilusão de falei, bom, vou fazer administração, começo a trabalhar e eu vou pagar minha faculdade de Direito. E aí, acabou que nunca mais voltei. E assim, putz, ainda bem que eu vim por esse caminho, assim. Então, isso é um pouquinho, assim, do que eu queria ser, né, antes. Mas você fez a sua formação e aí você já entrou nessa parte mais comercial, é isso? Como que foi? Na verdade, assim, eu sempre, desde muito pequena, eu tinha um desejo muito grande de ser independente financeiramente. Então, eu lembro, gente, eu com 8, 9 anos, frustrada, porque eu ia pedir dinheiro pro meu pai, por exemplo, eu era apaixonada por KLB. E aí, eu queria ter tudo do KLB. E aí, eu ia pedir dinheiro pro meu pai falava, não vou te dar pra isso e tudo mais. Então, desde muito nova, eu quis sempre trabalhar. E com 9 anos, ali, 10 anos, tinha uma gráfica perto de casa e eu comecei a colar imã atrás dos negocinhos, tipo de ultragás. E aí, quando apareceu a primeira oportunidade para eu trabalhar numa empresa mesmo, no mundo corporativo, foi de 13 para 14 anos. Para ser menor aprendiz. E foi numa distribuidora de aço. Não, mas peraí. Com 9 anos você... Eu ficava era paga pra poder colocar Mentira, cara! Era. Então, eu colocava lá, ganhava por milheiro na época. Nem lembro quanto.
Mas aí eu já comprava minhas coisinhas do KLB e tudo mais. E aí, com 14 anos, eu fui trabalhar nessa distribuidora, né? E trabalhei lá por quase 4 anos. Então, eu entrei como menor aprendiz, né? Então, sempre muito envolvida na área comercial. Eu nunca fui efetivamente vendas, né? Eu sempre trabalhei muito ali na parte comercial mesmo. E aí, quando eu fui fazer faculdade, ainda estava frustrada porque não era aquilo que eu queria, né? Eu tinha ainda um negócio que... Assim, eu queria outros caminhos, né? E depois que eu passei, né, fiz a faculdade, participei do meu primeiro estágio, eu comecei a entender que, assim, nossa, acho que esse é o meu lugar, né? Então, assim, meio caí de paraquedas, mas acho que é isso que eu gosto, né? Isso que tem a ver com a Rafaela. Que legal. E você não se imagina hoje, por exemplo, nessa carreira de juiz aí? Imagina, pelo amor de Deus. Não. Eu até, né, em um momento da minha vida, eu até fugi um pouquinho da área comercial. Fiquei acho que 6, 8 meses em finanças. Nossa, e dentro de um escritório de advocacia. E aí que eu fui, assim, foi o momento que eu tive certeza que eu não queria outra área, né? Muito menos ter feito advocacia. Então, putz, obrigada, pai. Né? Então, assim, acho que nesse momento eu falei, cara, acho que é isso mesmo, assim. Isso não é o que eu não quero. Né? Então, foi muito bom também, porque aí eu tive certeza que eu tava no caminho certo. Que legal. E aí você retornou para a área comercial. Exato. Aí eu voltei para a área comercial de novo, né? Então eu já tinha passado pelo meu primeiro estágio, né? E aí eu saí do meu primeiro estágio, fui para essa escritório, né, de advocacia. Uhum. Fiquei lá por esse período, falei, bem, não é isso que eu quero. Saí de lá, fiquei uns 3, 4 meses e voltei, consegui uma recolocação dentro da área comercial. Graças a Deus. E tô aí até hoje. Que legal. Mas de lá, aí você passou por alguns lugares, né? Para poder chegar até a Iandé. Isso. Antes eu trabalhei numa indústria de pães, então trabalhei ali por volta de 6 anos lá. Bastante tempo. Então também estava à frente de contratos com grandes contas, depois eu fiquei à frente de key account, né, olhando um pouco para negociação, ponta de gôndola, tudo olhando para grandes varejos, e depois eu tive a oportunidade, que eu acho que foi muito bacana para minha carreira, que é de trabalhar do outro lado, né, que é do lado do varejo. Então eu tive uma experiência muito enriquecedora, que foi do lado da indústria, né? Então, entendi ali a dinâmica, quais eram as dificuldades, as oportunidades que a gente tinha como indústria, né? Uma indústria ainda de produto perecível, né? Que tem um grau de dificuldade. E aí, eu tive a oportunidade, depois de ir para o varejo e entender um pouquinho do outro lado, né? Então, acho que isso, para mim, foi muito bacana e acho que até por esse momento meu, né, por essa oportunidade que eu tive de ter a visão dos dois mundos, é que eu entendo hoje o valor, né, da Iandé, assim, e o quanto a Iandé de fato pode agregar. É verdade, porque você tem as duas visões e Exato. O quanto que a nossa solução acaba sendo enriquecedora mesmo, né, e necessária, né, além de tudo. Legal. E quando você entrou na Iandé, o que você entrou fazendo? Vamos lá. Vamos. Fazendo tudo, né? Basicamente tudo. Exato. Então, assim, quando eu entrei na Iandé, a Iandé ainda era, né, ainda estava dentro de um projeto que a gente chamava Decorado, que a gente tinha, acho que na época, 40 clientes. Eu entrei na Iandé para trazer novos parceiros, né? Então, já era mais ou menos o escopo que eu tenho hoje. Mas a gente está falando de uma startup, né, gente? Onde precisa fazer várias coisas e não tem tantos braços, né? Então, acabou que eu fiz de tudo, né? Então, quando eu entrei na Iandé, eu entrei na área de operações. Então, ali, como não tinha ainda um time específico para trazer novos parceiros, o time de operações olhava um pouquinho para essa oportunidade que a gente tinha em trazer novos parceiros, e aí eu estava ali dentro, e lá eu aprendi e passei por várias partes. Então, eu dei entrada em nota, eu comprei, eu fiz campanha, eu fiz arte, eu fiz de tudo um pouco, por falta mesmo ali, a gente estava vivendo um momento muito de, bom, vamos fazer.
não importa como, mas vamos fazer acontecer, esse momento que a gente tenha isso. Então, eu consegui, naquele momento, conhecer um pouquinho de cada coisa dentro da Yandé, que eu acho super enriquecedor hoje. Hoje eu vejo muito como uma oportunidade mesmo que eu tive em ter entrado na Yandé, no momento que a Yandé ainda era muito, ainda um experimento, né, vamos dizer assim, e hoje tá na Yandé com uma estrutura que a gente tem hoje, assim, que são 2 mundos diferentes. Então, já fiz um pouco de tudo. Legal. É bem bacana. É o que a gente já tinha comentado, né? Você acaba tendo uma visão 360, né, do negócio e o quanto que isso te ajuda, né, a poder olhar as coisas que você faz hoje, né, desempenhar aquilo que você faz, né? Super legal. Sim. Agora, eu fiquei na dúvida. Você comentou aqui que você passou por grandes indústrias, você teve o olhar do varejo também, e você entrou aqui quando a Yandé era um embrião, assim. O que te fez vir aqui, vir para cá, sabe? Assim, eu tenho uma coisa comigo muito forte, que é eu trabalhar naquilo que de fato eu acredito, né? Então, eu passei por uma grande indústria familiar. Então, quando a gente tem a oportunidade de trabalhar numa empresa familiar, a gente está muito perto do dono, então a gente tem muito aquilo de, viver aquilo junto com eles, né? Também trabalhei em multinacional, e aí no momento que eu tive a oportunidade de ficar 6 anos nessa empresa, e entender e começar a vestir a camisa e falar, cara, como que é legal quando as pessoas pensam mesmo no mundo corporativo como uma grande família, várias pessoas pensando numa grande solução, em grandes entregas, e aquilo começou a ir muito forte dentro de mim, assim, não sei explicar em que momento, mas eu vivia muito aquilo, né? Então, eu comecei a ter muito isso. Quando eu saí dessa indústria, eu fui pro varejo, e lá já não era tão assim, né? Então, a gente vivia ali, bom, aqui tem que trazer resultado, obviamente, como toda empresa, mas era muito mais disperso, né, isso. E aí, eu saí de lá, tive uma oportunidade de trabalhar numa indústria de tabaco, eu falei, bom, tô trabalhando na indústria de tabaco, mas quando eu olho para o que eu acredito de fato, não é isso que eu acredito como pessoa mesmo. Então, eu falei, nossa, não é aqui que eu quero, não é aqui que eu quero estar. Quando eu quando eu conheci a Yandé, na entrevista, assim, eu fiz a entrevista na época, era um diretor-geral que tinha, a entrevista durou um pouco mais de 3 horas, ele me contou, assim, qual que era a proposta da Yandé, naquele momento muito embrionária mesmo. E ele usava um termo que era engraçado, que ele ficava assim, Rafa, a Yandé é um vendedor com mira laser, né? Sim, ela quer conectar de forma muito inteligente. E naquela conversa ali de um pouco mais de 3 horas, tipo, me caiu uma ficha, falei, cara, tipo, é muito isso que precisa, né? Então, eu enxerguei aquilo como, de fato, algo necessário, né, pro mercado como um todo, né, o mercado que a gente está inserido, né, e aí eu comecei a entender que, putz, eu acho que é aqui que eu quero, né, e naquela conversa ali, a gente, um pouco mais de 3 horas, chegou no final, ele falou assim para mim, aí, você tem alguma dúvida, né, eu falei, não, só quero saber onde eu assino, porque eu quero trabalhar aqui. Quando eu começo? Não, foi muito assim. E aí, eu fiquei muito encantada, assim, pela proposta da Yandé, mesmo que ainda lá atrás, meio assim, nebulosa, sem eu entender a fundo como que seria. Falei, cara, é muito isso que eu quero, né? E aí eu lembro que esse diretor saiu e eu fiquei com a gestora na época na sala. E eu falei, nossa, eu adorei muito aqui, cara, eu quero muito trabalhar aqui. Então, quase foi um apelo, muito, né? Bom. Muito bom. Mas aí, como eu já tinha estado dos 2 lados, né? Então, a gente, quando tem a oportunidade de conhecer os 2 lados, a gente, às vezes, tem isso, né? De falar, putz, acho que talvez falte alguma coisa aqui, mas é difícil entender o quê, né? E eu, com a experiência que eu tive, né, na indústria e depois no varejo, eu ficava, cara, assim... Nossa, a distribuição para a indústria é ruim, né? A indústria hoje está na mão de atacado, atacarejo,
né? Em contrapartida, o pequeno varejo sofre, né? E a gente, como consumidor, sofre. Então, eu fiquei muito nisso. E hoje é o que me move, assim. Eu acredito muito, né, na questão da Yandet. E até hoje, assim, eu tenho isso muito forte em mim, assim, sabe? Então, hoje eu acredito muito na Yandet. Então, eu acho que é isso, assim, que em mim é muito forte, sabe? Então, eu trabalhar em algo que, de fato, eu acredite. Isso faz toda a diferença, né? Porque quando você acredita naquilo que você tá fazendo, nossa, cara, você faz, né? Não é um negócio, penoso. Você quer que o negócio dê certo, né? Eu acho que é um movimento que vem tendo também, né? As novas gerações, inclusive, vêm com isso cada vez mais forte também, né? De eu vou fazer aquilo com propósito, né? Sim. Então, isso é super legal. Rafa, agora, eu queria entender só se dentro dessa sua trajetória tem algum momento que te deu um clique, assim, e você falou, pô, é o comercial, eu levo jeito e é aqui, sabe? Então, assim, é difícil pra mim, porque, assim, eu fui muito... Quando eu penso na minha carreira, não teve nenhum momento que eu falei, nossa, calma aí, deixa eu parar um minuto, deixa eu planejar aqui, o que eu quero, né? Eu sempre tive algumas ambições, né? Mas nunca falei assim, bom, tem que ser na área comercial, né? Tanto que não era a que eu queria. Mas acho que quando... Eu penso assim na minha trajetória, inconscientemente eu fui me levando para esse caminho, né? Então, eu sou uma pessoa muito expansiva, né? Eu não gosto muito de rotina. Então, isso é tudo que a área comercial me traz, né? Me proporciona. Eu sou uma pessoa muito... eu trabalho muito através de resultado e muito através de desafio. Né? Então, eu me movo muito através de desafio. E tudo isso é o que o comercial traz pra gente, né? Então, uma área super dinâmica, né? Com pouquíssima rotina. Então, eu falei, bom, cara, acho que quando eu tive aquele momento ali no financeiro, falei, nossa, péssimo isso, né? Uhum. Não dá, assim, eu tenho que chegar no escritório e eu sei exatamente o que eu vou fazer, um roteiro, o mesmo roteiro para segunda, para terça, para quarta, para quinta, e aquele negócio super maçante. Então, acho que ali foi... Nada contra. Não, né? Gente, é muito... não, assim, é muito perfil. Inclusive tem amigos daquela... Não, acho que é muito perfil, exatamente. Né? Não é o meu perfil, né? Exatamente. Eu sou... Putz, eu sou movida por desafios. E não sei o quanto que desafio eu posso ter em outras áreas, né? Pode ser que tenha outras áreas também, mas assim, foi no comercial que eu me encontrei. Então, é engraçado, quando vocês vieram com a proposta da gente ter esse bate-papo, eu fiquei pensando, cara, eu nunca mesmo olhei pra minha carreira. Olha só. Tipo, que loucura. Só que aí, quando você começa a voltar, falar, não, calma aí, deixa eu ver como que eu cheguei aqui. Então, assim, inconscientemente, você vai tomando umas decisões que vão te seguindo, vão fazer você seguir naquele caminho. Eu acho que foi exatamente isso que foi minha vida, assim. Eu não tinha muita margem, né, pra erro, né, então... lá atrás, meu pai não tinha condições, putz, olha, tenta direito, se não der certo, você, né, volta e faz ADM. Eu não tinha muito essa margem pra erro. Então... as coisas foram muito acontecendo e eu fui me encontrando, né? Então, acho que é isso que é legal também, né? Eu não me planejei, mas eu me encontrei, né? Então, hoje eu sou super realizada, não consigo me imaginar em outra área. Sempre, quando eu me imagino, assim, apesar de não planejar nada na minha carreira, vou rever isso. Ela vai sair daqui e vai fazer o PDI dela, assim. Tipo isso. Eu não consigo me imaginar, né, em nenhuma outra área, né? Teve um outro gestor que eu tive aqui na Yandet, que ele um dia virou para mim, né? Ele era bem filósofo, assim, tinha muito isso de coach nele. E um dia a gente conversando, ele, Rafa, mas, como você tem certeza que é isso que você gosta? Eu, cara, assim, não sei, só sei que é. Não, mas você não tem vontade de ir para produtos? Não tenho. É isso que eu gosto. Então, assim, eu não tenho uma definição clara, mas eu sou muito bem resolvida com a área que eu atuo, né? E tenho muita certeza que é isso que eu quero. Legal demais. A próxima pergunta que eu ia fazer era justamente essa. Pô, você teve um plano de carreira, né? Um plano para sua trajetória.
profissional, que você falou, não, eu vou estar aqui, nanana. Mas já entendemos que não. Não. Não foi algo consciente, né? Digo, né? Vou fluido, aqui, né? Deixa eu ver como que vai ser, exato, né? Deixa eu me planejar. Exato. Não, eu não tive, assim, isso. Mas nessa revisão, assim, quando você faz, tipo, tá bom, vou refletir, como que eu cheguei até aqui? Você se viu em alguns momentos falando, putz, eu tô fazendo isso aqui, preciso desenvolver isso porque isso vai me dar mais bagagem para poder conseguir fazer determinada função, determinada atividade. Você se viu nisso? Você assim, eu tenho um negócio que, assim, eu sou muito inconformada comigo mesma, né? Então, eu sempre acho que eu preciso aprender mais, eu preciso evoluir mais, eu tenho uma cobrança, uma autocobrança muito grande. Então, assim, eu sempre fico muito ligada em tudo que está acontecendo e vou buscar conhecer alguma coisa que está passando por mim, né? E eu ainda não conheço. Então, isso é muito meu, assim. Então, eu trabalhei a vida toda, né, praticamente na área comercial, né? Tive uma breve passagem ali por finanças, fui um pouco mais direcionada também em algum momento para o marketing, mas em todas as áreas que eu trabalhei, eu não fiquei só naquilo. Eu sempre tive isso de porquê muito grande. Então, assim, eu sou muito questionadora. Então, tudo que aconteceu, eu queria entender muito o porquê, né? E aí, eu acho que isso me deu outros skills, né? Que talvez hoje seja super importante que eu uso hoje também sem perceber. Mas eu tenho muito isso. Então, eu lembro que na época que eu trabalhava lá na indústria de pães, a gente trouxe um novo cliente, um cliente grande, uma grande conta, e estava dando muito problema de FIFO, não tinha nada a ver ali diretamente comigo, né? E aí a gente não conseguia, e eu comecei, eu queria entender, cara, não é possível, né? O planejamento dele vem um dia antes, por que não tá dando? Não, eu tenho que entender. Então eu comecei a conversar muito com o pessoal do PCP, comecei a conversar muito com o time deles de gestão de compra, porque eu tava muito, não é possível, cara, que tem um número tão grande de quebra. Então, eu sempre fui muito assim, né? Então, eu tô dentro de uma área, não, eu preciso entender algo que tá impactando aqui a minha área. Então, assim, hoje aqui também na Yandé, por exemplo, eu tenho conhecimento em áreas que às vezes nem tá tão ligada a mim, mas muito por esse meu jeito, assim, sabe? De querer entender, de querer saber o porquê, como, né? Então, para mim é muito importante saber como, né? Então, putz, eu não aceito qualquer resposta. Eu sempre pergunto por quê, como, quando, quem. Porque eu tenho muito isso, assim, sabe? De saber as coisas com profundidade. Né? Então, uma curiosidade que tá intrínseca a você, né? Exato, assim, e é muito automático, cara. Às vezes eu tô já mergulhada num negócio que não tem nada a ver comigo. Meu Deus, Rafaela, volta, pelo amor de Deus. Que isso não tem nada a ver com você, criatura. E aí, eu acho que isso também, assim, traz, acho que em mim, assim, também, uma oportunidade de enxergar as coisas com uma visão muito mais ampla. Né? Então, por exemplo, hoje eu tenho uma profundidade bacana ali de produto, do time de produto, né? Como as coisas funcionam lá. Não que a gente esteja totalmente ligado, mas isso é algo que eu quero entender o porquê. Então, eu vou muito atrás. Então, acho que isso, assim, é o que também me move, assim, sabe? Demais. Não, eu acho que essa... Inclusive, quando a gente pergunta quais são as skills do futuro, né? Do trabalho, ainda mais com inteligência artificial e tal, acho que a parte de curiosidade é uma das principais, assim. Então, e eu acho que, pelo que você passou, isso tá muito em você, né? Como a gente comentou. Isso sou até chata às vezes, gente, desculpa. Já aproveitando aqui, galera. Não, mas eu acho muito interessante isso, porque assim... Carreira não tem definido exatamente uma trilha, né, que você precisa fazer. Então tá bom, então eu vou entrar aqui, aí depois eu vou para tal atividade, vou para tal cargo, depois tem um caminho certinho, assim, né? A carreira não é uma escadinha, né? E também não tem certo ou errado o quanto que você... traça a sua jornada, né? Então você trouxe que você não olha muito para planejamento, você nunca parou para pensar, mas tudo que você fez, essa curiosidade,
tudo que você se desenvolveu, né, te levou até aqui, né, e a entender aquilo que você não gosta e aquilo que você gosta, né, que faz sentido. E tem algumas outras pessoas que acabam colocando isso no papel, né, que quer traçar um plano, tem algo mais estruturado e precisa disso, né? E é isso, é de pessoa, de perfil, não tem certo e errado. Sim. E aí, nesse segundo exemplo que eu comentei, a gente tem uma pessoa aqui que eu queria compartilhar contigo e com o restante aqui do pessoal. Dessa segunda exemplo, né, de uma carreira estruturada. Então, a gente tem um depoimento da Karina aqui, que ela vai contar um pouquinho como que ela se planejou e como que ela chegou até aqui. Vamos ver? Vamos ver. Vamos lá. E quando eu até entrei no curso de psicologia, eu já sabia que eu queria trabalhar em empresa. Eu já sabia que eu queria trabalhar em RH. E quando eu entrei em RH, eu sempre tive muita ambição, assim, de crescer. Então, eu já sabia que eu queria sentar numa posição de liderança sênior dentro de RH. Foi muito interessante, porque em alguns momentos de carreira eu tomei decisão pensando exatamente nisso. Vou exemplificar. Né? Teve um momento que eu era uma analista pleno, e eu trabalhava na área de seleção, e surgiu uma vaga do mesmo nível como BP e como desenvolvimento de liderança. E todo mundo chegava para mim e falava, você tem que ser BP, você tem um ótimo relacionamento, você se conecta bem, a gente te vê como BP. E eu olhava para os BPs e pensava, meu Deus, o BP ele cresce, né, às vezes muito rápido, só com relacionamento e sem conteúdo. Eu falei, eu não quero ser assim, e eu quero crescer. Isso vai me impedir de crescer. Então, eu fui para desenvolvimento de liderança justamente para eu ter conteúdo, profundidade, conhecimento, para depois migrar para BP. E foi exatamente o movimento que eu fiz. Eu fui para desenvolvimento de liderança, aprendi pra caramba, fiquei alguns anos lá, construí programas, e aí depois surgiu a oportunidade de eu ir para BP, e aí eu fui BP numa posição de liderança, e eu me sentia com muito mais bagagem de outros BPs que cresceram como BP. E aí foi interessante que perto dos meus 30 anos, eu não tenho uma memória de como ou o que, mas eu comecei a anotar no meu bloco de anotações do celular que eu tenho até hoje, o cargo que eu queria estar, o ano que isso ia acontecer e o salário que eu queria ter. E todo ano eu olho para isso e eu dou uma revisada. Tem até e eu deixo as revisões, né? Eu não edito em cima. Então eu vou olhando e falo, nossa, olha, tá em linha, não tá em linha. Eu comecei a fazer um plano de data, cargo, salário e momento pessoal. Mais ou menos quando que eu ia querer ter filho. Até que o meu plano tinha, tal idade eu vou ter o filho 2. Não aconteceu e não vai acontecer por enquanto. Então, você vai reajustando, né, conforme você vai vivendo. Mas eu sempre tive isso muito claro, sabe, até onde eu queria chegar e um pouco dessa projeção, mais ou menos, ano, carreira, que eu queria estar. Então, acabou sendo de uma forma bem planejada. Gente, que legal. Diferente, né, de mim. Não é? Só um pouquinho. Caramba. Não, mas aí agora até eu fico repensando, né? Eu acho que as coisas, elas acontecem muito como tem que acontecer, né? E aí, de novo, né? Cada perfil é um perfil. Eu não posso querer ser que nem, né, a Ká ou outro tipo de, né? São perfis diferentes, não dá pra comparar. Mas a gente fica pensando, putz, se eu tivesse planejado, como que eu estaria agora? Não é? Talvez não tão bom, né? Talvez eu teria me planejado muito para a área do direito, que é a área que eu queria seguir antes de começar a faculdade. Exato. Mas faz a gente repensar mesmo, assim, até para próximos passos, né? Legal. Eu acho que as duas experiências são muito inspiradoras, porque eu acho que você também não é que você, vou no vai maluco aqui, aonde eu cair, tá tudo bem, né? Você procurou um lugar que faz sentido pra você. Sim. Né? E,
tá fazendo sentido, então vou desenvolver dentro disso, né? E continuar aplicando essas características suas, né? Que te fizeram evoluir ao longo do tempo. E a Ká é isso, é super legal também essa experiência, né, dela de colocar exatamente aquilo que... É legal para ela acompanhar, né? Igual ela comentou, vai deixando, exato, é muito legal. Mas é isso, não tem certo e errado, não tem um roteiro, cada um, né, Exato. vai traçando o seu caminho. Eu acho que isso que é legal também, é o que agrega, né? Mas, Rafa, aí eu queria saber se existe alguma coisa que você olha, assim, hoje, e que você tem claro que você precisa desenvolver, por exemplo. Nossa, gente, tudo. Ah, parou! Não, a autocrítica tá bombando aqui. Não, acho que tem muita coisa, assim, de verdade. Quando eu me vejo, assim, como profissional, eu acho que teve momentos que talvez eu não conseguia absorver tudo que eu poderia por imaturidade, né? Porque eu era ainda muito nova, né? Então, a gente vai pensando nas coisas e fala, putz, como que, né, assim... Às vezes, nossa, eu tive uma oportunidade e eu não abracei como deveria por imaturidade, né? Então, a gente tem muito isso também, eu tenho, né? Então, é natural, né? Não sim, tem como. A gente vai amadurecendo, vai entendendo, né? Onde você tá pisando. Exato, e até sabendo lidar com as coisas, gente, porque Exato. O mercado de trabalho não é fácil, né? Não é só flores, né? A gente sabe que tem vários caminhos aí que a gente vai tomando que às vezes são difíceis, né? Quando a gente olha principalmente também para a área comercial, é uma área predominantemente masculina ainda, né? Então, muitas vezes eu era a única mulher ali no meio de vários homens. Então, nem sempre é 100% fácil. Claro que a gente vai aprendendo a lidar, né, e passando por coisas que antes a gente falava, não, eu não vou deixar isso quieto, isso vai ser resolvido assim, por imaturidade, né? Então eu acho que quando eu vejo a minha trajetória, eu tenho uma evolução muito grande como profissional na Yandé. Não dá para comparar nem de perto quem era a Rafaela quando entrou e quem é a Rafaela hoje. É um curto espaço de tempo, né? São só 4 anos. Mas eu evoluí muito, assim, e eu percebo isso muito nitidamente, né? Eu evoluí como profissional, eu evoluí como pessoa, né? Então eu ganhei muita maturidade, né? Eu passei por várias gestões aqui na Yandé, eu passei por vários departamentos, e isso foi ótimo para mim, porque eu pude ir colocando várias coisas na minha bagagem. Putz, então, né, eu tive vários perfis de gestão diferente, né? Então, com todas elas eu precisei aprender alguma coisa, né? E aí você vai entendendo que, assim, cara, você nunca vai estar 100%, eu acho. Só que você vai aprendendo a lidar com aquilo e aceitar que também você não vai estar sempre 100%. Não adianta. Às vezes a gente precisa se desafiar falando, cara, eu não sei 100%, mas eu vou, e vou com medo, mas eu vou. Então, a minha vida sempre foi muito assim, sabe? Eu sempre tenho muito receio das coisas. Cara, pensou se as pessoas descobrirem que eu não sou tão boa? Né? Então, a síndrome da impostora. Então tem isso muito forte, né? A gente que tem uma cobrança alta, geralmente sofre com isso. Uhum. Então, você vai entendendo que assim, cara, não, se eu né, me dedicar, né, eu vou conseguir, né? Eu tenho que acreditar no meu potencial. Então, é muito isso. Então, quando alguém me pergunta, putz, o que você precisaria? Gente, é uma infinidade de coisas que eu acho que eu preciso melhorar e coisas que eu quero, que às vezes nem talvez tenha tanto sentido com a área, mas coisas que eu tenho, né, vontade. Tem o inglês também, putz, eu preciso correr, voltar, né, e aperfeiçoar. Mas eu acho que não daria para eu listar aqui tudo que eu preciso, assim, sabe, evoluir. Tem muita coisa. E é legal você ter essa visão, porque você nunca para, né? Ainda mais com essa questão sua de querer investigar, né? Você acaba tendo essa... Você não para, né? Você acaba se reciclando sempre, né? Sim. Mas de qualquer forma, você mapeia isso, assim? Você olha, pô, eu quero isso e aquilo. Você se organiza, assim, pra poder... Tem alguns momentos que eu falo assim, putz, o que eu preciso agora aprender,
mais, né? O que eu preciso entender com mais profundidade? Tem algumas coisas, em alguns momentos que eu paro e faço essa análise, essa autoanálise mesmo, sabe? Então, assim, nossa, calma, eu acho que para esse momento eu preciso mergulhar um pouco mais e aprender um pouco mais desse tema, né? E não é nenhuma questão, assim, nossa, eu preciso fazer uma especialização, eu não olho muito para isso, eu olho muito para temas específicos, né? Então, então teve um momento ali na Yandex que eu comprava, né? Que eu cheguei a comprar. Então, eu precisei mergulhar em algum momento nos impostos. Então, assim, putz, eu quero entender como que funciona, porque tem uma jogada que dá para ser feita e eu não sei, né? Não tenho profundidade, então deixa eu entender. Então, eu olhei um pouco mais para aquilo, né? Fui atrás de pessoas que sabiam, procurei o pessoal até da Yandex para me ensinar, para me falar como que era feito o cálculo do imposto, o que eu poderia fazer, o que eu não poderia. Então, eu faço muito dessa forma. Não tem um planejamento, mas chega na hora eu falo, puta, calma aí. É meio aquele ditado, né, gente? A água bate na bunda. Mas e aí eu vou mesmo muito, putz, não, eu tenho que entender com profundidade. E eu vou mergulho naquele tema, procuro pessoas, encho o saco de um monte de gente para me ajudar e vou mergulhando e me aprofundando em algumas coisas específicas que eu vou vendo que eu preciso mesmo avançar naquilo. Legal demais você trazer isso, seu exemplo. Que não é dos melhores, né? Não, eu achei maravilhoso. É super ilustrativo, assim. Rafa, a gente tá caminhando pro fim. Eu amei, de verdade. Antes da gente terminar, eu tenho uma última questão para poder fazer para você. Que é assim, se alguém quisesse, né, percorrer a mesma trajetória... A mesma não dá, né, gente? Porque cada um, como a gente comentou, cada um tem o seu caminho, assim, para poder trilhar. Mas uma jornada parecida com a sua, assim, o que você falaria para essa pessoa? Como você ajudaria essa pessoa a trilhar esse mesmo caminho seu? Gente, difícil, né? Eu acho que um ponto muito importante é a gente não ter medo dos desafios que aparecem, né? Em vários momentos eu pensava, cara, não é isso que eu quero, sabe? Não é o trabalho que eu quero desenvolver aqui. Só que em nenhum momento eu larguei mão daquilo e falei, cara, não. Eu fui muito persistente. Então, se a gente olha, assim, as empresas pela que eu passei, eu costumo ficar bastante tempo. Então, eu acho que a resiliência também é muito importante para a nossa carreira. Porque vai ter momentos que a gente não vai fazer exatamente o que a gente quer. As coisas não vão estar fluindo da forma que a gente gostaria. Mas a gente ter aquele momento, usar aquele momento para também aprender e agregar é super importante, né? Então, há 4 anos atrás, quando eu entrei na Yandex e eu me vi dando entrada em nota, sabe? Coisas que, putz, não era o que eu queria naquele momento. Só que a bagagem que isso me trouxe, assim, é indiscutível. Não dá, assim, para mensurar o quanto que eu aprendi na Yandex fazendo de tudo um pouco lá atrás. Mas por quê? Porque eu tive uma resiliência, né? Eu falei, bom, não é isso que eu quero, mas é isso que eu vou fazer nesse momento. Então eu preciso ajudar também nessa frente, eu preciso ajudar naquela frente. E tá tudo bem, né? É claro que a gente vai e passa, né, por uns momentos, cara, pelo amor de Deus, né, de desespero, mas eu acho que aproveitar as oportunidades que a gente vai tendo, né? Então, hoje eu falo assim, a Yandex ainda não tá no patamar que eu imagino que ela vai poder chegar, né? E eu acho que até o que a gente tem como empresa, a gente ainda não tá. Mas hoje eu me vejo no melhor momento da Yandex, né? Assim, as coisas estão muito estruturadas. A gente tem muito claro qual é a forma que a gente vai chegar lá. Então, isso é muito bacana para mim, né? E até acho que a nossa carreira também tem um pouquinho do nosso gestor, né? Não dá pra gente falar de carreira sem falar com as pessoas que contribuíram para que ela, né, para que a gente chegasse até onde a gente chegou. Total. E aqui na Yandex eu tive muitos gestores que me desafiaram absurdamente, cara. E o quanto eu aprendi com cada um deles, assim, para mim é enriquecedor. Tudo que eu passei na Yandex, momentos difíceis, momentos que não foram tão legais, hoje eu vejo como uma oportunidade gigantesca que eu tive, né? E hoje na gestão que eu tô,
Não é puxando o seu saco, tá, Napoli? Ah, pelo amor de Deus. A gente começou, ela falou, vou dar um beijo pro Napoli. Aquelas, né? Mas assim, eu tô vivendo muito a melhor fase da Yandé. A minha melhor fase profissional, com o melhor gestor que eu poderia ter. Acho que para este momento. Então, é muito legal, assim, ver o quanto que hoje eu posso ser eu mesma, o quanto hoje eu tenho voz ativa, né? O quanto que a minha gestão ouve o que eu falo, aceita o que eu falo. Às vezes eu discordo e ele aceita, entende que, de fato, né, o formato que eu tô propondo é mais eficiente, é melhor, enfim. Isso também faz a gente profissional, porque dá a oportunidade da gente crescer e se desenvolver. Então, acho que é muito isso. Sensacional! Então, essa aula, galera, não, é isso, não tinha como ser outra pessoa para esse primeiro episódio, de verdade, Rafa, assim, eu acho que é um exemplo, você é uma pessoa super reconhecida, né, pelas suas entregas, pelo perfil que você tem, assim, é incrível, parabéns por toda a sua trajetória, muito né, obrigada. E por desempenhar aquilo que você faz, né, então, obrigada por ter topado compartilhar um pouco aqui com a gente. Eu tenho certeza que vai inspirar bastante gente, sabe? Então, obrigada mesmo. Espero que você tenha gostado. Ai, gente, adorei. Tava nervosa no começo, mas acho que depois foi. Não é? Vira um bate-papo. Sim, não, muito bom. Muito bom. Muito obrigada. Muito bom, valeu. Obrigada mesmo. Gente, até o próximo episódio. Vamos ter outros episódios nessa série. E acompanhem aí, porque a gente tem muito mais para poder compartilhar com vocês, tá bom? Se você tiver qualquer comentário, dúvida, quer falar alguma coisa pra Rafa, ou bate lá na mesa dela, ou bota um comentário aqui embaixo, né? Bem youtuber, assim. E a gente se vê no próximo. Valeu, um beijo.